Dina Barros, educadora sênior da Academia Italian Hairtech. E eu sou o Matheus Venan, sou educador artístico da Academia Italian Hairtech. E hoje nós estaremos aqui no canal da Italian para mostrar para vocês uma live muito bacana a respeito de técnicas de mechas, que é um assunto que nossos clientes buscam muito hoje dentro do salão, ok? Antes de começar, né, Matheus, se você ainda não se inscreveu no nosso canal da Italian, vai lá, inscreva-se, toque lá no sininho para ativar notificações das outras lives que nós vamos ter ainda. E como a Dina disse, aproveita para nos seguir nas redes sociais. Aqui temos o Instagram da Academia Italian, da Dina, e o meu Instagram para vocês já seguirem lá também. Isso aí, nós estamos aproveitando essa época de quarentena para fazer esses trabalhos online, já que, né, a gente está com muita saudade de ter aquele nosso público da nossa sala de aula, né, aquele monte de gente, mas devido a essa pandemia a gente não consegue fazer isso. Então, para que a gente não deixe de se encontrar, né, estão acontecendo aqui muitas lives bem bacanas no canal da Itália e ainda tem direito a um certificado digital, Certificado né? digital, que é bem bacana, Dina, você conseguir ter essa certificação mesmo estando em casa. Antes da gente dar continuidade, quero saber do pessoal se o áudio está ok. Manda um joinha aí, só para a gente saber que se não estiver muito legal, a gente já começa a arrumar as configurações. Isso mesmo, enquanto vocês vão dizendo aí pra gente se o áudio tá bom. À tarde, né, no Instagram da Academia Itália, nós teremos outra live, ok? Que será comigo, de novo, e o Matheus, e mais o nosso amigo John Romualdo, lá de Minas Gerais, que vai participar de outra live pra gente dar continuidade a esse assunto de técnicas de mechas também. Então, mais tarde, siga lá, @Academia Itália, e encontre a gente 5h30 nessa outra live. Exatamente, o John ele estava numa live sexta-feira passada com o Dri falando sobre linhas de corte, né, Dina? Que foi bem bacana, então acompanhe junto com a gente. Ótimo, vamos lá, vamos começar agora então, né? Bom, Matheus, qual que é a primeira coisa que nós precisamos para fazer técnicas de mechas, independente de qual seja no cabelo das nossas clientes? Nós precisamos de um bom produto. Sim, né? que é o nosso material essencial, um bom produto. Para a gente conferir mais saúde para o cabelo da nossa cliente também, né, Dina? Que não é só descolorir. Isso. A gente também tem que ter um tratamento conforme a gente vai fazendo a nossa descoloração. Exatamente. Bom, na verdade, assim, antes de iniciar qualquer trabalho de transformação, seja de mechas, de cor, de alisamento, relaxamento, ondulação, eu costumo sempre dizer que nós precisamos de 3 fatores. Nós precisamos ter um excelente produto em mãos, ok? Nós precisamos ter uma excelente técnica de aplicação, que é o que o Matheus vai mostrar hoje para vocês, e nós precisamos fazer um excelente diagnóstico. Então, esses 3 fatores andando juntos, não tem como deixar de ser sucesso o resultado final, e aí ainda você fideliza a cliente. Sim, ainda mais com o diagnóstico, né, Dina? Teste de mecha, gente, é sempre essencial. É aí que você vai começar a fazer o diagnóstico desse cabelo. Como que é a espessura dele, quais são os pigmentos que ele tem, o que você vai precisar neutralizar e tudo mais. Tudo isso vai resultar num excelente resultado para a cliente, né? Exatamente. Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó, o nosso primeiro slide, o Premium Powder, ó, colocamos ali para vocês, que é o nosso último lançamento em pó descolorante, né? O pó descolorante Premium Powder, ele é incrível, né? Aí vocês podem até me perguntar, mas a Itália tem 3 pós descolorantes, para que ter 3 pós? Por exemplo, esse nosso último, ele foi criado pensando nos cabelos que nós temos atualmente, que são cabelos que eles já vêm com muitas outras químicas anteriores, já vêm com mechas passadas, já vem com processos de escovas progressivas, né, e tudo mais, que hoje em dia todo mundo faz de tudo nos fios. Então ele vem com uma gigante carga de óleos, né, eu venho com 5 óleos nesse cabelo, para ter um pó descolorante que, ao mesmo tempo que vai fazer esse efeito de descoloração, ele também vai fazer um efeito de nutrição no fio de cabelo, né? E nós temos aí 5 óleos, entre eles vai ter o quê? Argan, oliva, amêndoas. Sim, e eu acho interessante a gente até passar para a cliente que o nosso produto tem isso, Dina, para ela ver e para ela pensar, caramba, eles estão trabalhando com um produto de qualidade no meu cabelo. E isso é muito interessante
e confere no resultado final, que ela fala, caramba, meu cabelo tá com uma saúde que ele nunca teve. Exatamente. Por quê? Porque um bom pó descolorante, ele não vai só fazer o clareamento, ele vai ter que fazer uma excelente reposição, né, vamos pôr, da massa perdida. Óbvio que não vai substituir os tratamentos depois, hidratações, cauterizações e tudo mais. Mas naquele momento você precisa ter um pó excelente. E com o Premium Powder, a gente tem aí um pó pensado para os cabelos da atualidade, que são cabelos já com outras químicas e que precisam de um sistema de tratamento, um sistema de reparação muito maior. Mas ele também conta, né? Já que ele tem muitos tratamentos, eu tenho que ter um persulfato especial. Na verdade, nós não temos só um, nós temos 3 tipos de persulfatos, né? De alto grau de pureza dentro deste pó descolorante. Por isso que ao mesmo tempo eu consigo um clareamento brilhante e um tratamento excelente ao mesmo tempo, tá? Então, vou estar clareando e tratando ao mesmo tempo, sem perder nenhuma potência do meu pó descolorante, seja ele utilizado com 20, 30, 40 volumes, ou até uns 6 volumes, 10 volumes, dependendo do trabalho que vai ser Exatamente. feito. Tudo varia conforme você vai trabalhar com qual cabelo você vai fazer. E nós temos também, né, Diná, o nosso pó branco, que eu acho que você poderia começar a pegar as embalagens pra gente Ó, vou mostrar. mostrar aqui pertinho da câmera primeiro, ó, me fala se tá bem aí, ó. Olha só, este é o Premium Powder, essa embalagem bonita, ó, toda brilhante, tá? Que foi o nosso último lançamento, que tem 5 tipos de óleos e persulfatos de alto grau de pureza. Depois, nós temos o pote do pó vermelho, tá? O pote vermelho é o nosso pó descolorante branco, tá? Que é queridinho aí por muitos, porque ele sendo branco, ele facilita bastante a visualização. Né, Diná? Porque nós temos muitos profissionais que não costumam trabalhar com pó azul, porque eles falam que tem um certo incômodo, uma difícil visualização do resultado do fundo de clareamento. Com o pó branco, você já tem a real visualização. Exatamente. E assim, os outros pós nossos, eles são azuis, porém, ele não é aquele azul extremamente escuro, então ele não dificulta. Na verdade, se você vai lá, aperta um pouquinho assim a mecha, você já vê o fundo de descoloração. Mas se ainda assim você não gosta, você tem a opção do pó branco, tá? Que é o nosso pó com um sistema de tratamento muito legal, que é o sistema Silk PPO. Nesse sistema Silk PPO, o que a gente tem? A gente tem a proteína da seda, que é riquíssima em estruturas de aminoácidos. Ou seja, nós temos um excelente tratamento também, mesmo trabalhando com o pó branco. Exatamente. O que é bem interessante a gente salientar, Diná, que os nossos 3 pós são incríveis. Como vocês podem observar, o que muda é o tratamento que nós temos em cada um deles. Exatamente. E além de todos terem em comum, cada um tem seu sistema de tratamento, eles têm um poder de clareamento muito bom e muito grande, que é a partir de 9 tons em cabelos naturais, ok? Ah, Diná, existe um caso onde eu vou ter que fazer uma reaplicação? Sim, existe. Isso é normal com qualquer pó descolorante que você vai utilizar, né? Porque tem cabelos que são muito escuros, cabelos que são muito grossos, onde eu tenho muita melanina para ser retirada. E o pó descolorante, ele tem um tempo de ação, né? Não seria um tempo de pausa, mas um tempo de ação no fio de cabelo de aproximadamente 50 minutos. Depois disso, ele não para de agir, mas a potência dele diminui. Então, se você ainda precisar variar 2 tons, 3 tons, compensa você fazer um novo preparo, né, do pó descolorante com o oxidante e fazer, sim, uma reaplicação, independente da técnica que você vai usar, se é touca, se é papel. Exatamente. Outra dica também muito importante, Diná, que eu acho muito válida a gente passar, é em relação à quantidade de pó que nós vamos preparar. Exatamente. O ideal é você nunca preparar uma quantidade em excesso para você fazer uma cabeça toda de uma vez. Isso quando você está trabalhando com mechas de papel. Porque acaba, como a Diná disse, que no momento que você começa na nuca, você tem uma força. Até você chegar na região frontal, você tem uma força completamente reduzida, né, Diná? Exatamente. Então, qual que é a super dica de ouro aqui para a gente economizar produto de uma maneira legal, saudável? Em vez de preparar uma medida inteira, que dá quase uma cumbuca cheia, né, ele rende muito de pó,
prepara de meia em meia medida ou até 1/3 de medida para você ir fazendo sem perder essa potência ao longo do tempo, né? Porque tem modelos que são tem muitos cabelos, né? Muitas clientes. E às vezes a técnica que você vai fazer ainda é uma técnica um pouco mais demorada. Então você não vai preparar um monte, né, para fazer a cabeça inteira com aquela primeira mistura. E sim fazer várias misturas menores ao longo do tempo que você for desenvolvendo aí a aplicação das mechas. Exatamente. E agora nós temos o nosso terceiro pó descolorante, né, Diná? Que é o nosso pó Dust Free. Isso mesmo, olha só. Nosso pó Dá pra azul ver aí? também. Ele é um pó azul também. Este pó Dust Free, pessoal, ele é super legal porque, de repente, para quem é um pouco mais alérgico com pó, tem rinite e tal, ele é um pó que realmente ele é um pouco mais úmido, então ele não levanta nenhum pozinho, tá? E, obviamente, já que ele é um pó mais úmido, a gente acaba usando ele com menos oxidante também, senão ele vai ficar extremamente aguado, tá? Ele também é super enriquecido com o sistema de tratamento, onde a gente conta com germe de trigo, vitamina E, sais minerais que vão trabalhar para restaurar e manter essa cutícula do fio mais selada, mais intacta, mesmo após um processo de descoloração. E lembrando, todos eles têm aquele mesmo poder de clareamento de até 9 tons, partindo aí de um cabelo natural. Então, o que muda muitíssimo é o sistema de tratamento entre eles, né? E a evolução de cada um, né? Do Premium Powder, que já foi criado pensando nesses cabelos mais saturados, um pouco de química. E lembrando que sempre vai valer o diagnóstico de cada cabeleireiro e a opção de cada um, porque de repente eu só gosto de trabalhar com branco, então tem outros 2 azuis, mas eu vou deixar eles de lado, não quer dizer que um ou outro é melhor, mas a gente trabalha aí para atender a todos os gostos, né, a todos os perfis de profissionais. Foi como você disse, né, Diná? É questão de perfil mesmo. Eu particularmente gosto bastante de trabalhar com pó vermelho, e eu sei que você também gosta de trabalhar bastante com o Premium. Exatamente. Então, gente, é tudo uma questão de preferência. Você chega a resultados incríveis da mesma forma e com a estrutura do cabelo íntegra. Isso é o mais importante. Só que, você falou bastante de cutícula selada, né, Diná? Lembrando vocês que nós temos uma live anterior da semana passada, que nós falamos bastante sobre cronograma capilar, na qual nós explanamos toda essa parte de estrutura capilar. Aonde o pó descolorante vai agir, o porquê que nós precisamos de uma cutícula mais selada. Então, se você ainda não viu, corre lá e assiste essa live também, que tá bem bacana. Isso mesmo. E olha só, ainda assim falando, né, de produtos de qualidade, né, que é um dos itens fundamentais que eu falei para se fazer um bom serviço de transformação, aí de repente os profissionais falam, mas um pó descolorante bom igual de vocês deve ser super caro. Na verdade, gente, ele tem um custo-benefício muito acessível. Para você ter uma ideia, em média, cada medida inteira, aquela que dá praticamente uma cumbuca, né, que geralmente a gente faz ela picadinha para somar no final uma medida, vai sair aí para você em torno de aproximadamente, arredondando em valor, R$15 já com a mistura com o oxidante. Ou seja, é super acessível, dá sim para você ter esse pó descolorante aí no seu salão, que você vai estar gastando em média, tá? Vamos pôr aqui com todos os nossos pós descolorantes, arredondando esse valor, em média R$15 por aplicação, ou seja, é um custo baixo para você ter um resultado de cabelo bom, bonito, saudável, com excelente clareamento e com ótimo custo-benefício. Porque a gente é artista, mas os artistas têm que sobreviver, né? Não dá para sobreviver só de arte, né? Exatamente, precisamos ganhar dinheiro. E a gente ganha dinheiro comprando um excelente produto e utilizando da maneira correta, que é o que nós sempre mostramos em todos os nossos cursos presenciais ou agora online. Outra coisa que eu acho bem legal salientar também, Diná, é que muitas vezes a gente está trabalhando nos eventos presenciais. Grande parte das vezes, quando a gente faz uma descoloração, a gente volta para mostrar para o público. Quem já assistiu os nossos cursos está acostumado a ver isso, né, Diná? Para ver o fundo de clareamento. Muitas vezes o público fala, eu não faria mais nada, de tão perfeito que fica o fundo de clareamento utilizando os nossos pós, Diná. Exatamente, com um produto maravilhoso,
com uma técnica de aplicação perfeita, o resultado só pode ser surpreendente. E o que surpreende, né, quando a gente geralmente seca uma mecha nos cursos e mostra, é o brilho, a estrutura da cutícula do cabelo, né, tudo isso que confere esses nossos pós descolorantes maravilhosos. Mas... Conectando. Não, mas é. Voltou. Voltou? Voltamos. Vai devagarzinho. Como? né? Vamos ver. Pode ir, pode ir falando, mas Pessoal, como que está? A gente acabou de observar que nós travamos, né, no meio de informações valiosas que ela estava passando. Vai dando um joinha aí para a gente saber se nós estamos voltando com uma conexão normal, como que nós estamos. Aproveita. Isso, aproveita, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações de sempre que tiver uma outra live. Muitas vezes você pode acabar esquecendo tudo mais, você ativando essa notificação já vai aparecer na sua área de trabalho do celular para você vir e acompanhar com a gente. Aproveita e nos siga nas redes sociais, Academia Itália, Diná Cabelos e Matheus Venance 1 e acompanhe o nosso trabalho. E aproveita mais uma vez, olha só, instale, baixa aí no seu celular o app da Italian Hairtech, tá? No aplicativo. Aqui, ó, você tem tudo, você tem os produtos, vou mostrar aqui para vocês, tá dando para ver aí? Mais perto. Pode chegar mais. Aí. Temos os produtos, ó, temos o pó descolorante que nós estávamos mostrando, tem tudo sobre os produtos. Nós temos aqui no aplicativo até mesmo a cartela de mechas de todas as colorações. Então é um aplicativo super funcional para a gente utilizar aí no nosso nossas salão. agendas de curso, né, Diná? Sim. Lembrando também que o aplicativo, no momento que nós entramos numa live aqui pelo YouTube, ele notifica que nós estamos começando. Tudo para você estar com a gente do começo até o fim. Isso mesmo. Vamos lá, então a gente estava falando que a nossa realidade não é aqueles cabelos perfeitos que chegam. A gente sempre tem desafios bem grandes que é transformar a nossa cliente, né, numa mulher linda, maravilhosa, com cabelo deslumbrante, igual das atrizes que elas trazem pra gente. Temos uma pergunta? Temos sim. Uma pergunta da Neide Balbino. Gente, como posso trabalhar com pós-colorante e manter as cutículas seladas? Porque ele tem alguns ativos, mas nós sabemos que por melhor que seja o pós-colorante, ele é agressivo. Oi, Neide. Ó, a sua pergunta é excelente e já vem de encontro com o que a gente ia entrar aqui. Então, muito obrigada pela sua pergunta. Realmente, hoje em dia, se você não tem um pó descolorante que já tem essa troca, né, que ao mesmo tempo que retira as melaninas, as proteínas do cabelo, já insere de volta algumas, os cabelos ficam muito ruins. Mas depois é necessário que você faça com a sua cliente um cronograma capilar, que são tratamentos diversos, que daí você vai fazer análise individual de cada cliente, para você ver se ela necessita de hidratações, cauterizações, reconstruções. Isso você encontra também na nossa live da semana passada, de cronograma capilar, que está tudo bem explicadinho. Mas se você ainda não fez o cabelo da sua cliente, pode mudar aqui o slide. Primeiro, nós vamos fazer um teste de mechas. O teste de mecha ele é indispensável, né, Diná? Inclusive para as nossas clientes, que nós já temos o costume de atendê-las. Porque às vezes ela vai numa perfumaria, ela compra um shampoo de baixa qualidade, ou ela a vendedora acaba tentando ela comprar esses produtos para alisar o cabelo no chuveiro, né, Diná? Então você nunca sabe exatamente o que a sua cliente está usando. Você sempre vai trabalhar para ela sair com o kit home care, da Thrift, da Innovator, debaixo dos braços. Mas algumas vão ser mais resistentes e ainda vão querer comprar os produtos da perfumaria, né, Diná? Aí é essencial o teste de mechas, para a gente acompanhar a resistência daquele cabelo. Porque às vezes ela pode ter passado algo que ela acha que é muito nocivo. Só que no momento em que você entra com uma transformação, acaba acontecendo uma quebra. E essa quebra, às vezes, pode ser no comprimento e pontas, mas algumas vezes pode ser até muito próximo da raiz, né, Diná? Exatamente. Então, o teste ele é indispensável, mesmo se a sua cliente chegar com cabelo virgem, né? Até esses tempos a gente estava em um curso e a nossa modelo era de uma região de praia, cabelo virgem. Fizemos o teste de mecha. Na hora que a gente puxou o papel, a mecha saiu inteira junto. Desde a raiz. Então, desde a raiz. Então, imagina, se você não faz o teste e enche a cabeça de papel ou puxa tudo na touca, aí é um desastre. Então, para que isso não aconteça, teste de mechas em todos os cabelos, principalmente quando a transformação for bem
grande, né? Quando ela Sim, quiser quando ela favorecer. quiser clarear mais ainda o cabelo, né? Porque as nossas clientes, elas têm costume de o quê, né? De nada. Elas sempre querem ficar mais loiras. Elas nunca estão satisfeitas. Elas sempre acham que dá para ficar um pouquinho mais loira. Por isso que a gente sempre procura trabalhar com pós-descolorantes de alta performance, pós-descolorantes que já vão tratar este cabelo também, como foram os pós que a Dina mostrou para vocês agora. Além também de fazer o teste de mecha, mas e se caso esse cabelo não apresente a resistência para fazer essa transformação, Dina? Aí vem o nosso milagroso Extremap. Gente, temos muitas pessoas na live, todo mundo falando que tá amando. Muita gente já falou que usa os nossos pós e adora. E estão elogiando muito o cabelo da Dina Barros. Aí o meu, gente. eu quero aproveitar esse momento para mandar um beijo super especial para Madá. Ela que não pôde estar aqui hoje junto com a gente, então um beijo especial, Madá. Madá também tá assistindo. Nós não esquecemos de você. Gente, já que vocês gostaram do meu cabelo, vou elogiar duas pessoas. Corte by Idri Pereira e cor by Matheus Venâncio. Então, ó. E a coloração é 844, meio a meio, com 9.3, tá? Maravilhoso, da Italian Color, Ruivinho que eu amo. Agora, vamos voltar aqui pro Extremap, tá? O que aconteceu? Você fez um teste, você achou que ele ficou fraco, mas se ele tivesse um pouquinho mais forte, ele aguentaria. Então você entra com o tratamento do Extremap, que é a regeneração número 1, 2 e 3, tá? O passo a passo você já conhece, se não conhece, vai lá no aplicativo que tem tudo. Ou vai na nossa live da semana passada que a gente explica tudo bem detalhadamente. Isso mesmo, tá? Fez o teste de mechas hoje, faz a aplicação e aí pede para ela voltar no dia seguinte. E aí tem mais uma perguntinha? O Enzo pergunta, vocês fazem o teste com qual oxidante? Eu uso sempre de 20. Vamos lá. Enzo, muito obrigado pela sua pergunta. Super válida essa pergunta, né, Diná? Porque nós costumamos trabalhar sempre com a maior potência para fazer um teste de mecha. Porque se o cabelo ele aguenta, por exemplo, 40 volumes, ele vai aguentar 30 e 20, né, Diná? Exatamente. Então a gente sempre pega o oxidante de maior volumagem para fazer o teste de mecha. A partir do teste de mecha, se ele aguentou com 40 volumes, você pode ter a opção de trabalhar com 20, 30 ou até mesmo com 6 volumes, dependendo do caso. Como nós gravamos a live, amada, só um minutinho que eu vou ver aqui. Mara Rafalski, ela pede para repetir a informação do azul, porque você acabou bem na hora do azul e ela não conseguiu perceber. Vamos voltar lá pro azul. Vamos voltar. Olha aqui, a Mara, ó, eu fico acompanhando as lives de todo mundo, ela acompanha todas as nossas lives. Ela está sempre presente com a gente. Mara. Olha só. Aqui, o pó azul. Esse é o pó, gente, muito importante. Ele é dust free, ele é aquele pó que realmente ele é mais úmido, não levanta nem uma poeirinha daquela, tá? E a fórmula dele é enriquecida com germe de trigo, vitamina E, sais minerais e queratina, que é para ajudar a restaurar essa fibra, essa cutícula do cabelo, mesmo após o processo de descoloração. Como ele é um pó, que ele é mais úmido, né? Você, obviamente, vai acabar utilizando ele com menos quantidade de oxidante, senão ele vai ficar muito mole, muito aguado. Aí não fica bacana pra gente trabalhar. Então, se for trabalhar com o azul, já sabe, a quantidade de oxidante vai ser bem menor do que a gente costuma utilizar com o pó branco, né? O do potinho vermelho, por exemplo. Tá? Então, essa informação... Outra coisa muito importante também, Edna, é que nossos oxidantes ele tem um catalisador que vai ativar todos os tratamentos. Exatamente. Então, sempre que você trabalhar com os nossos pós-descolorantes, sempre oxidante Italian Color também. Exatamente, porque eles têm todo o blend de ativos que tem já nos pós e que tem já em todas as colorações. Se, né, voltando lá para o nosso assunto, se você fez o teste de mechas, aí você fez o número 1, 2 e 3 do Extremap. Amanhã, quando ela voltar, na parte do cabelo dela, onde você sentiu que ele tem essa falta de resistência maior, você vai pegar o número 1 do Extremap. Nesse momento tem que ser só o número 1, porque ele é que é responsável por força, resistência, regeneração, ele que tem mais queratina, tem mais trigo, tem todos aqueles ativos voltados para força e resistência do cabelo. Então você pega
Esquece número 1, aplica nas partes mais sensíveis, seca um pouquinho com o secador e vai fazer o processo de mechas por cima. Você vai ver que esse cabelo ganha muita força, muita resistência. Ele é uma excelente ferramenta no trabalho de transformação. Na live do cronograma capilar tem 5 serviços pelo menos que você pode fazer de proteção e tudo mais com a linha do Extremap. Então você pode correr lá e dar uma olhadinha também, tá? Principalmente o serviço de SOS, né, Diná? Que Exatamente. muitas vezes você faz um teste de mecha. Eu costumo, Diná, fazer mais ou menos uns 2, 3 testes de mechas em diferentes regiões da cabeça. É o ideal. Principalmente para aquelas clientes que ou elas usam muita prancha ou elas têm bastante coloração e elas aplicam essa coloração em casa. Elas sempre vão aplicar aonde? Na região frontal, que é onde ela enxerga. Então, no momento em que você vai fazer a descoloração, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, eu sempre gosto de colocar um teste aqui na lateral e outros 2 atrás em regiões diferentes para a gente acompanhar bem legal a resistência. Exatamente, até porque, de repente, a resistência de trás é uma, a da frente é outra, o que acontece muitas vezes, né? Isso a gente nota muito porque, às vezes, tem aqui no contorno alguns cabelos mais fininhos, e daí quando eles já estão saturados de prancha e tudo mais, fica pior. Sim. Gente, temos várias perguntas sobre tratamento, mas aí a Diná vai falar de novo para vocês, que está na live anterior, né? Isso mesmo, gente. Sobre tratamento, semana passada, no dia 15, né, a gente teve uma live só sobre cronograma capilar, falando tudo sobre todos os tipos de tratamento. Então, corre aí no canal, assiste as lives anteriores que vocês vão ter todas as informações. E a Ivandra Nascimento diz: fiz teste de mecha com oxidante de 40, deu ok. No dia do procedimento, posso usar de 20 e atingir o mesmo resultado de abertura? Claro, ele só vai determinar a velocidade que você vai chegar no resultado esperado, né, Diná? Exatamente. O de 40 vai mais rápido, só que se você sente mais segurança em fazer com 20 volumes, você pode fazer. O que vai determinar vai ser só a velocidade na qual você vai chegar no fundo de clareamento desejado. Uhum. E dependendo do cabelo, se ele é um cabelo mais fino, mais sensível, é até aconselhável você trabalhar com 20 volumes ou 30 volumes para que você tenha um clareamento que acaba sendo um pouco mais lento, mas mantendo um pouquinho mais da integridade da fibra do cabelo. Mas óbvio, se você tem um cabelo com coloração já escura, bem difícil de clarear, aí o ideal é você já entrar com oxidante de força maior, de 30 para 40 volumes. Mas pode sim, tá super correto. Agora eu só quero salientar aqui, Diná, que nós colocamos o Extremap aqui entre os nossos slides, porque, como a Diná disse, nós precisamos de excelentes ferramentas para fazer uma transformação. E é como nós costumamos dizer, né, Diná? Você está abrindo um salão agora, você tem que ter uma escova, uma tesoura, um pente e um kit de Extremap junto com você. Porque, como você pode ver, ele vai ter uma proteção pré-química, uma proteção no momento de emergência e depois também para você recuperar a estrutura do cabelo, né? Uhum, isso mesmo. Bom, agora que eu já sei que eu preciso de um excelente pó descolorante, eu já sei que ele não custa tão caro, eu já sei que eu posso comprar um pó descolorante muito bom e ainda assim oferecer um preço justo, bacana, acessível para minha cliente. Já sabemos como a gente pode fazer a proteção e em seguida, terminou de fazer as mechas, é um cabelo que é mais sensível, já vem de outra seção do Extremap ou o tratamento que for compatível para aquele cabelo que você tem. Já sabendo de tudo isso, né? Vamos mostrar uma técnica de mechas? Vamos, Diná. Antes da gente começar a falar exatamente das técnicas de mecha, eu quero mostrar para o pessoal os tipos de mecha que nós temos, Diná. Isso mesmo. Aqui nós temos o quê? As nossas mechas costuradas, que são as mechas mais clássicas. Costumamos chamar as mechas costuradas de mechas infinitas, que é quando você começa a tecer elas e você vai até onde Deus quiser. Infinitamente. Exatamente. A técnica de mecha costuradas é aquelas que as clientes mais clássicas elas costumam buscar, porque nós temos aquelas clientes que nós costumamos, eu vi numa live do Paulinho, achei engraçada a forma que ele colocou, falando de mechas cranianas, né, Diná? Diná é especialista em mechas cranianas, gente. Aquela mecha que você vê ela bem grudadinha na raiz. Então ela é excelente porque você sempre vai conseguir chegar mais próximo do couro cabeludo e você vai conseguir ter este resultado que as clientes buscam. Depois, vamos falar da próxima, nós temos a mecha em transparência, que, por exemplo, se a sua cliente ela é tradicional, mas ela gosta de ter uma quantidade um pouco maior de loiros já, né, de mechas no cabelo, ao invés de trabalhar com as mechas clássicas costuradas, a gente pode fazer
elas em transparência, que normalmente fazemos sempre em diagonais, que o Matheus vai mostrar daqui a pouco. Tá? E outra coisa também bem legal das mechas em transparências, para a gente salientar, Dina, é aquelas mechas bem marcadinhas, né? Sim. Sabe quando você está olhando aquelas mechas bem marcadinhas? Teve uma época que foi um boom na internet de umas mechas bem marcadas. Você trabalha com ela em transparência. Só que, gente, mechas em transparências, é em transparências mesmo, né, Dina? Bem Você fina. precisa ver o outro lado, não é uma mecha mais grossa que você vai fazer a limpeza dela toda de uma vez. Logo depois nós temos as nossas mechas Slice. Slice, como o próprio nome diz, são fatias. Mas o que vai mudar da transparência para Slice, Matheus? Aqui na Slice nós já começamos a ter luz e sombra. Você vai tirar uma parte do centro dessa mecha, que seria uma mecha em transparência, tira uma partezinha dela para criar uma sombra, aí você tem as mechas Slices. Isso daqui é bem bacana para quando a gente vai fazer um resultado, a gente procura um resultado de contraste, né, Dina? Sim, exatamente. E lembrando que dá para misturar todas Sim. elas para se obter. Então, o interessante é vocês identificarem quais os tipos existentes e depois, até no que o Matheus vai mostrar, já tem mistura de algumas delas. Exatamente. E a próxima são as mechas em zigue-zague. As mechas em zigue-zague, depois eu vou mostrar na cabeça da minha modelo Maria Antonieta, que está aqui. Para vocês, nós conseguimos efeito de luz e sombra. E um efeito mais esfumado. Nós temos aqui, com a mecha em zigue-zague, 50% de luz e 50% de sombra. E o bacana dela, Dina, é que nós podemos trabalhar com ela na horizontal também, lembrando do mundo horizontal, vertical. Nós conseguimos trabalhar com ela na horizontal sem ter marcas, que é o que as clientes procuram bastante. Principalmente aquelas que querem um efeito de ombre hair, que ela já quer mais suavidade. Uhum. E essas mechas com maior suavidade é legal porque muitas vezes, dependendo de como você faz, dependendo se o cabelo ajuda também, não é preciso nem esfumar a raiz, Exatamente. né? Agora tem cabelos que são muito grossos, que por mais que você desfie muito bem, você acaba tendo que fazer um pequeno esfumado. Exatamente, Dina. E foi como nós falamos. O interessante é você colocar o seu lado artístico para funcionar, para você pensar e mesclar todas. Na verdade, não precisa ser todas, mas mesclar grande parte dessas técnicas para você oferecer um resultado para sua cliente. O que é interessante também que o quê, Dina? A partir do momento em que você cria toda uma técnica de mechas para sua cliente, você vai saber exatamente onde você precisa fazer aquele retoque quando ela voltar daqui uns 3, 4 meses. Se ela procurar outro profissional, o profissional vai começar a dividir o cabelo e vai falar: meu Deus, como que fizeram isso daqui? Não dá para identificar se você não foi o criador, né, daquela mecha. Exatamente. Então é uma forma que você fideliza a sua cliente, além de você mostrar para ela que você não tem só aquele padrão de cabelo para se fazer. Aí nós passamos aqui para algo muito importante, né, Dina? Essa parte aqui é super legal, gente, porque hoje em dia, é mecha desfiada, mas você vê vários efeitos, um diferente do outro, de mecha desfiada. Por quê? Porque desfiado não é tudo igual. Sim. Outra coisa que eu acho muito importante agora, vocês que estão aí, pegar um papel para a gente anotar, que isso daqui vai servir como referência para nós até o final da técnica que eu vou passar. Cada cor vai simbolizar um tipo de desfiado, como nós estamos vendo aqui, ó. Tá dando para ver certinho, Emerson? Tá? E como a Dina disse, muitas vezes a gente vê o quê? Algum tipo de live ou a gente está em algum curso que a pessoa só fala: aqui nós vamos desfiar. Mas, ok, você viu ela desfiando. Pergunta se voltou. Voltou, pessoal? Como é que tá aí? Destravou? Fala aí com a gente. Manda um joinha. Acabei de brincar com a Dina que a nossa transmissão virou uma transmissão Slice. Estamos em fatias já. É verdade, virou uma transmissão Slice. Então, vamos começar de novo falando dos tipos de desfiado, né? Porque deve ter cortado. Vamos dar ênfase pro pessoal aí, para eles anotarem, para eles gravarem bem as cores, que cada cor, conforme depois eu for mostrando os meus slides, vai mostrar se eu vou estar trabalhando no desfiado alto, se eu vou estar no desfiado médio ou no desfiado baixo. Aqui no desfiado alto, como eu estava falando anteriormente com a Dina, é aquele desfiado que você vai ter muita luz. E esse desfiado a gente vai remover praticamente os baby hair. Dina, o que seria esses baby hair? Esse baby hair seriam os cabelinhos novos, ou os quebrados, que elas acham que são novos, né?
Então, é quando você com um único desfiado, ou dois no máximo, você já consegue o efeito que você tem, você vai ter um desfiado curtinho, com uma pequena raiz escura e o resto do cabelo todo solto para entrar no pó descolorante. Ou seja, se você quer uma louraça, você vai fazer um desfiado Vai alto. trabalhar com desfiado alto. E outra coisa muito importante, quando nós falamos de trabalhar com mechas desfiadas, não são mechas com 2, 3, 4 dedos de espessura. Sempre são mechas de no máximo até 1 centímetro. Sim. Uma dica muito valiosa para técnicas de mecha é sempre trabalhar com mechas finas, né, Diná? Principalmente quando você quer um efeito muito loiro. Se você acaba pegando uma mecha um pouco mais densa, você tem um clareamento um pouco mais lento e pode ser que ele não seja uniforme. Você trabalhando com mechas mais finas, você já tem um clareamento mais rápido e um clareamento bem uniforme. Aqui nós vamos passar agora para o desfiado médio. Desfiado médio, como nós observamos aqui, vamos ter 50% de luz e 50% de sombra. Aqui nós já começamos a ter um esfumado maior, nós começamos a criar mais contraste nesse cabelo. Aí nós passamos para o efeito de desfiado baixo. Nós utilizávamos bastante ele naquela época de californianas, né, Diná? Exatamente, quando a cliente quer aquele efeito de somente as pontas um pouco mais claras, um pouco mais iluminadas. Independente se é em tom de moreno iluminado ou se é um tom de super loiro. Mas seria para fazer aquela iluminação mais de pontinhas mesmo. Que é onde você vai desfiar várias vezes, você vai ter boa parte do cabelo com aquele aspecto emboladinho lá do Sim. desfiado e sobrando uma pequena região para que se aplique o pó descolorante. Exatamente. Agora vamos passar aqui, Diná, para algo que eu acho bem válido a gente salientar isso também, porque muitas vezes a gente vai falar assim, eu estou trabalhando numa diagonal para trás, ou uma diagonal para frente. Aí algumas pessoas podem ser que comecem a se pensar, meu Deus, diagonal para frente, diagonal para trás. Então aqui para ficar mais fácil, já trouxe um exemplo para vocês aqui. Vou passar para vocês da maneira mais fácil que eu utilizei para eu gravar quando eu estava começando. Diagonal para trás, você sempre vai fazer um V. Vzinho. Sempre você vai trabalhar com um V. Diagonal para frente, você vai trabalhar ao contrário. Você vai estar fazendo um telhado de uma casinha. Então, isso daí é só para nós nos orientarmos, né? Porque muitas vezes, imagino que o Dri também já deve ter falado de diagonal, ele vai falar também bastante no momento que ele for fazer um corte de cabelo, que é na sexta-feira essa live, não perde, às 10h30, com o Dri Pereira, ele que é incrível, ele é o mestre das tesouras. Então ele também já vai dar uma ênfase nessas diagonais já para a hora do momento do corte. Só que nós utilizamos diagonais também no momento de criar uma técnica de mechas, né, Diná? Exatamente, porque muitas vezes, dependendo do corte que a cliente tem, ou às vezes o corte que ela não tem, é tudo reto, você se mata, coloca 2 milhões de mechas e não aparece. Quando se você tiver o posicionamento correto, de acordo com o corte, você vai fazer até menos mechas, dependendo do efeito, mas ela ainda assim vai ter um grande destaque. E uma coisa bem interessante para quem trabalha com penteados, você tem aquela cliente que vai casar, agora, coitada, não sabemos quando elas vão casar, Ano que vem. mas muitas das vezes elas trazem fotos de referência, o cabelo tem um mínimo de iluminação possível, nem que seja aquela morena iluminada tom sobre tom. É sempre bacana você vender para ela, antes dessas comemorações, uma técnica de mechas, né, Diná? Que você vai favorecer o penteado que você vai fazer e ela vai olhar e falar assim, caramba, eu precisava ter feito essas mechas porque eu consigo ver o movimento daquela ondulação, a cor. Muito mais movimento. Exatamente. Aí aqui começamos a nossa técnica de mecha. Vamos trazer o modelo, que eu tô ansiosa para mostrar o modelo. Vamos trazer a modelo. A Diná vai dar a volta, meu modelo vai passar ali por trás, para não ter ninguém passando na frente. Uma coisa muito bacana é que hoje em dia nós vamos trabalhar muito com contraste. O contraste vai estar super em alta, principalmente para aquelas clientes que optam por morenas iluminadas e tudo mais. Quando eu falo de contraste... Olá, meu modelo bonita! Quando eu falo de contraste, vamos trazer o cabelo dela tudo pra frente aqui. Pedir pro Neverson ir vendo ali o celular para ver como que está. Vou virar a minha modelo aqui. Quando eu digo que precisamos trabalhar com contraste, eu digo isso. Nós temos a iluminação, mas nós também vemos o cabelo dela natural mesclando. Então nós temos o escuro com o claro. Hoje em dia, vai ser tendência nós utilizarmos mechas
um pouco mais marcadas. O que seria essas mechas marcadas, Matheus? Não é nada que você vai colocar uma mecha aqui e vai ficar grotesca. A mecha vai vir bem suave. E como vocês podem ver aqui, ó, vem de uma transição bem bacana. E você consegue ver que essa iluminação, fica de frente aí, ela está mais marcada, para iluminar mais o rosto da minha cliente. Só que essa técnica que eu vou passar para vocês é bem interessante, porque como vocês podem ver, ela tá maravilhosa aqui com o cabelo para frente. Só que como vocês podem observar, ela acabou de fazer 18 anos, ela quer mudar, ela resolveu mudar um pouco, né? Quando a gente chega na maioridade, a gente quer renovar. No momento que nós trazemos o cabelo da nossa modelo para trás, nós temos iluminações bem sutil. Aí ela levanta. Ela é baixinha, gente. Nós temos iluminações aqui, ó, bem sutil no cabelo dela. Então é algo bem bacana para aquelas clientes que procuram uma transformação, mas elas acabam que têm um pouco de receio. Aí é que nem eu falo, daí ela volta com o cabelo para frente, vira e senta, e pode sentar. Nós temos aqui já a iluminação um pouco mais marcada. Deixa eu ver aqui. Então, como que nós vamos fazer aqui? Como eu disse para vocês, eu vou trabalhar com mechas marcadas, inclusive na parte da nuca inferior do cabelo dessa cliente. E como que eu vou proceder isso? Vou pedir para a minha modelo ficar aqui sentada, bem bonitinha. E vou mostrar aqui na minha outra modelo, a Maria Antonieta, como eu disse para vocês, que ela estaria aqui com a gente. Vamos começar como? O interessante de trabalhar com as mechas marcadas, como eu disse para vocês, nós vamos acompanhar o movimento desse cabelo. Lembrando que eu preciso que essa iluminação ela venha toda para frente. Porque no momento que nós passarmos esse cabelo para frente, nós vamos ver isto. Vamos trabalhar como? Como eu disse para vocês, eu acho que precisaria dos meus slides agora. Mas enquanto isso eu vou falando aqui. Nós vamos trabalhar... Você visualiza ali, né, Everson? Se dá para ver certinho o que o pessoal tá... Se vai dar para eles verem bem bacana aqui. Perfeito. Aqui é o momento que nós vamos trabalhar removendo os cabelos, como eu dissemos, que são os baby hair, ou aqueles cabelos que têm um pouco mais de frizz. Lembrando que aqui eu preciso de mais luminosidade. Para criar o efeito, fica em pé aqui, por favor, do meu lado. Para criar este efeito, que a mecha vem clara lá de dentro. Pode se sentar, por favor? Então, aqui nós vamos trabalhar o quê? Sempre vamos colocar a mecha em 90 graus para fazer o desfiado e vamos desfiar. O desfiado de raiz, ele é bem próximo da raizinha aqui. Vamos tirar todos os baby hair, Maria Antonieta tem bastante. Aí o que acontece? Você fala assim, Matheus, eu poderia pedir para a Diná vir aqui e segurar o pente para mim, como ela vai fazer agora. Só que vocês podem falar para mim, Matheus, eu não tenho assistente, como que eu faço? No momento em que você fez o desfiado, você pode utilizar o nosso hairspray, que o Andrade mostrou lá para ele fazer aqueles penteados, a preparação bem incrível, e colocar uma pequena quantidade, pode soltar, Diná, do hairspray aqui. O que vai conferir? Que os cabelos, os baby hair, eles não vão atrapalhar você, porque como vocês podem observar, eles vão estar bem fixos aqui, até quando vocês precisarem fazer uma reaplicação ou alguma coisa do tipo, vai ficar mais fácil. Aqui estou utilizando o creme, tá, pessoal? Só para eu demonstrar para vocês como que eu vou fazer aqui. O interessante da aplicação, ela sempre ser em gráfico ascendente. O que seria esse gráfico ascendente? Seria você começar com uma grande quantidade no comprimento e pontas e aumentar a quantidade. Você já vem com o pincel na vertical, já esfumando, para você já criar um efeito sem marcações. Apliquei. Agora venho. Joab Oliveira diz, o spray não interfere próximo à raiz na descoloração? Joab, não vai interferir porque o spray ele vai ser utilizado apenas aonde você não vai aplicar o pó descolorante. Então não vai ter interferência nenhuma. E a Mara Rafalski pergunta, vocês como bons profissionais que são,
Quais as suas preferências? Mechas no papel ou na touca? Eu gosto bastante de trabalhar com mechas no papel, que acaba que você consegue ser um pouco mais artístico, você consegue entregar algo mais diferenciado para cliente. Mas assim, se você tem preferência em trabalhar com a touca, é conforme você se sentir mais à vontade. Tem pessoas que fazem trabalhos maravilhosos. Exatamente. Aplico mais um pouco do nosso hairspray aqui. Lembrando que aqui, como nós estamos vendo, estamos marcando o contorno com desfiados de raiz, onde eu preciso de mais iluminação. Vou aplicar aqui mais uma mecha. Lembrando também que eu estou trabalhando aqui com apenas uma máscara de hidratação. Não estou descolorindo o cabelo da Maria Antonieta. E é sempre interessante a gente salientar essa parte do desfiado, né, Diná? Em questões de... para a gente conseguir chegar a um resultado mais bacana. Vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês um resultado depois de uma super blonde e a técnica de mecha que eu fiz. Foi todo um desfiado de raiz, bem bacana, intercalando com mechas em transparências. Vira um pouquinho. Vamos virar. Aqui, ó. É sempre importante você já ver este desenho aqui, porque no momento que sua cliente trazer o cabelo para frente, ela vai ter aquele resultado de luz. Faço desfiado de raiz aqui. Caso você fale, Matheus, estou sem o meu hairspray, o que eu vou utilizar? Utilizo uma presilha. Coloco a minha presilhinha ali para segurar o meu desfiado e venho fazendo mais uma aplicação. Uma coisa bem bacana que eu quero também passar para vocês é que a minha modelo que está aqui sentada do meu lado, ela tem muito cabelo. E como ela tem muito cabelo, se você faz um contorno, principalmente dessa parte da nuca inferior, não muito marcado, apenas com uma camada de mechas, na hora que ela trazer o cabelo para frente, você não vai conseguir ter tanta visualização dessa iluminação. Então aqui nessa parte da nuca inferior, você vai determinar. Se a sua cliente tem muito cabelo, você pode fazer de 2 até 3 camadas dessa técnica que eu estou passando agora, que é do desfiado de raiz. Se ela já não tem muito cabelo, como a Maria Antonieta aqui, você já pode passar para a próxima parte. Lembrando aqui o efeito que a gente precisa, já mais próximo da raiz aqui. E agora eu vou trabalhar com outra técnica. Vamos passar para o próximo slide. Agora, lembrando que tudo que tiver na cor vermelha, eu vou estar trabalhando com desfiado de raiz. Acabamos de fazer desfiados aqui na parte do contorno da cabeça. E agora eu vou trabalhar com as mechas em slice. Por que mechas em slice, Matheus? Para eu começar a criar efeitos gradativos de sombra. Eu já não vou aparecer com a sombra toda de uma vez. Ela vai subir gradativamente. E essa técnica é uma técnica bem bacana que dá para você fazer para uma cliente que ela queira ser mais loira ou para aquela cliente que ela quer apenas um efeito de morena iluminada, tom sobre tom. Das duas maneiras fica bem bacana. E observem que a divisão que eu faço, ela está bem aqui, ó. São slices na diagonal, mas elas vão preencher os espaços que eu tenho aqui, ó. Então aqui nós já começamos com a luz e sombra. Mechas slice, como eu disse para vocês, são mechas mais finas. Mechas mais finas na qual nós tiramos o centro dela, para nós começarmos a criar a sombra. Fazemos aqui um desfiado de raiz, como eu disse para vocês. Eu sempre vou trabalhar com o cabelo desfiado para eu começar a criar já um efeito mais esfumado, sem marcações. Aplico um pouco do hairspray aqui. Desfiei. E venho com a aplicação. E o interessante daqui é que o quê? Se a cliente tem mais cabelo, você vai também aqui na quantidade de slice, você vai aumentar as slice, não vai fazer apenas uma camada, você pode fazer até 2. Dobrei meu papel aqui. Outra coisa muito importante, que eu recebo bastante dúvidas
de clientes profissionais que vão fazer a técnica de mecha é no momento de dobrar o papel. Esse momento de dobrar o papel, como vocês viram, eu dobrei ele em duas partes. Só que você não aperta o papel como eu vou apertar agora, porque senão você remove o pó descolorante de uma área em específica. E na hora que você abrir, você vai ter uma certa mancha no cabelo. Aqui, separo mais uma mechinha slicer. Faço um desfiado de raiz. Aplico o hairspray. Mais uma folhinha. E vou fazer a aplicação. Lembrando aqui, pessoal, que eu estou passando uma técnica, mas é o momento de vocês criarem. Vocês são os artistas. Então, assim, de repente vocês estão vendo e vocês pensam, caramba, ali eu poderia fazer de determinada forma, ele está fazendo de outra e tudo mais. Então, aqui vocês são os artistas, vocês vão escolher como que vocês podem proceder essa técnica aqui. Faço esse tipo de dobra, que acaba aqui o quê? Você tem mais segurança. O papel não se movimenta, como vocês podem observar. Avançando mais um pouco, agora eu vou começar a criar bastante sombra. Então, eu vou criar intervalos de até 2 dedos de cabelo. Vou separar uma mecha bem larga, como vocês podem ver. E vou começar a trabalhar com costuras. Aqui a costura, eu já até determinei aqui, no próximo slide, como vocês podem observar, até chegar na altura das orelhas, eu vou fazer uma costura de 3 mechas, 3 para cada lado. Então, nós vamos ter 6 mechas. A partir do momento em que nós subirmos, eu vou começar a trabalhar com desfiado médio e vou fazer costuras de 5 mechas para cada lado. Então, nós começamos a criar um efeito de sombra bem bacana e gradativo. Nesse momento, a costura pode ser uma costura mais profunda. Vamos lá, 1, 2, 3. Uma costura mais profunda, um desfiado de raiz. Desfiei. Apliquei no hairspray. E observe que eu estou trabalhando na horizontal. Essa técnica, mesmo você trabalhando na horizontal, em grande parte das vezes você não vai precisar esfumar este cabelo. Trabalho a aplicação em gráfico ascendente, como eu disse para vocês, chegando mais próximo da raiz aqui com o pincel na vertical, já para facilitar o efeito esfumado neste cabelo. Vai me orientando, Gina. Você que está aí, Neverson, também. Dobrei os meus papeizinhos aqui, bonitinho. A Natália Alves pergunta, eu queria saber a diferença de fazer as mechas no papel de alumínio e no isolamanta. Na verdade, aqui no caso, quando você tem uma isolamanta, você consegue visualizar um pouco melhor quando o cabelo começa a atingir o fundo de clareamento. O meu papel alumínio é apenas para isolar. Eu vou estar apenas isolando uma área específica, assim como na manta também. Aqui também costuro mais 3 mechas. Mas acaba que o papel alumínio é um pouco mais popular por conta do valor dele, né, Diná? Ele é mais acessível. Então, ele acaba caindo mais no gosto do pessoal. Mas não vai interferir no resultado final do trabalho. Aqui temos mais 3 mechinhas. O bom é que a minha modelo aqui, a Maria Antonieta, ela é bem quietinha, ela não mexe a cabeça dela. Faço uma aplicação em gráfico ascendente. Uma maior concentração aqui e já venho esfumando o movimento na vertical. Vocês estão curtindo, gente, essa mini aula aqui, né, de técnicas de mecha? Se estiver curtindo, dá um joinha lá no nosso canal, se inscreve no canal, siga-nos no nosso Instagram, no Instagram da Academia Itália, e não perca nada do que acontece aqui no mundo Itália dos profissionais. Exatamente, Gina.
Aqui, separo mais uma mecha densa para criar este efeito de sombra e luz. Como vocês podem observar, é uma técnica que você faz mais rápido, principalmente agora nos tempos de pós-quarentena, nós vamos precisar ter técnicas mais rápidas, porque as clientes elas vão voltar querendo fazer o cabelo imediatamente. Então você acaba que ganha mais tempo para fazer. Venho mais um desfiado de raiz. Desfiei. Lembrando que o desfiado de raiz você vai ter maior iluminação. Você vai remover grande parte das vezes aqueles cabelinhos quebrados ou os famosos baby hair, que são cabelos menores, que estão em crescimento. Ou aqueles frios mesmo indesejados, porque acaba que se você faz a descoloração desse cabelo com frizz, você, no momento que você finaliza, aqueles frizz, ele sobe descolorido e parece que é um cabelinho quebrado. E a gente não quer este efeito. Venho aqui em aplicação em formato de gráfico ascendente, já esfumando essa raiz. Fiz a aplicação, fechei meu papelzinho. Lembrando que aqui eu estou utilizando apenas uma máscara, não estou trabalhando com pó descolorante. Vou precisar de mais máscara. Estou aqui mostrando apenas para vocês verem como que essa técnica de mecha é bem rapidinha. E, Matheus, eu tô aqui vendo fazer a parte de trás, mas eu tô ansiosa com a frontal, né? Porque, gente, o ponto alto dessa mecha, nossa modelo linda daqui atrás, é esse destaque, essa mechinha frontal que ela tem ali, que dá todo o glamour dessa técnica de mechas. Então, é uma parte bem importante. Embora tenha várias maneiras de se fazer, né? Aqui o Matheus vai mostrar uma delas pra gente. Exatamente. Outra coisa muito importante também, Dina, é trabalhar com o pincel sempre o mais limpo possível. Principalmente quando você trabalha com mechas costuradas, né, Dina? Se você vem com um pincel muito sujo, acaba que você pode ter chances de você manchar essa raiz, né? Tudo mais, por ter uma grande quantidade de pó inclusa nele. Verdade. Às vezes a gente troca de pincel 2, 3 vezes durante uma mecha. Como algumas pessoas, estamos ao vivo, né? Algumas pessoas entram no meio do caminho aí da live. Então, para quem chegou agora, como a Maria Gonçalves está perguntando, a técnica que o Matheus está fazendo é para o mesmo resultado da modelo que está sentada? Exatamente, a mesma técnica dessa modelo que está aqui sentada, que é um efeito de contraste que vai se utilizar bastante agora, que as clientes estão procurando o quê? Cada vez um pouco mais de naturalidade, principalmente as mais novas. E a Simone pergunta, se eu optar por não usar o spray, pode dar errado? Não, tem a opção de ou você utiliza uma assistente, que eu tenho uma aqui, maravilhosa, ou você pode trabalhar com uma presilha. Ao invés de você utilizar o spray, vou desfiar mais fácil. Só um instantinho, vou separar. Aqui já estou subindo para a parte da nuca superior, onde eu vou começar a costurar 5 mechas e vou fazer um desfiado médio. Então, eu teria agora 50% de luz e 50% de sombra. Então, começo a costura aqui, lembrando que é um intervalo de até 2 dedos, porque a gente precisa criar bastante sombra nessa parte de trás do cabelo. Ou seja, sobra bastante cabelo escuro. Sobra bastante cabelo escuro, Dina. Aqui eu faço a minha costura, 1, 2, 3, 4, 5. E venho com o desfiado. Agora vai ser um desfiado médio. Então, o que eu estava pegando aqui próximo, eu venho um pouquinho mais embaixo. Aí nós já começamos a ver mais cabelo subindo. E todo o cabelo que sobe, na hora que ele descer... Faz com a presilha. Com a presilha. Todo o cabelo que sobe, no momento em que ele desce já fazendo um efeito esfumado. E ele vai ser a quantidade de cabelo que você escolheu para esfumar essa raiz. E a Helena Gouveia pergunta, se eu desfiar só um pouco na raiz, eu terei uma mecha mais agarradinha, tipo cranianas? Não chega a ser tipo craniana, porque a partir do momento que você desfiou um pouquinho, só que seja, esse desfiado ele vai causar o quê? O distanciamento da raiz.
Para você fazer craniana, né, Matheus? Aí teria que entrar só com a slice ou com a transparência ou mesmo a costura. Exatamente. Para quem perguntou de caso eu não tenha o spray, o que eu vou fazer? Aqui, ó. Você vai prender toda a parte que você desfiou com essa presilha. Então acaba que você também consegue ter mais facilidade. Muitas vezes, se você, na ausência do spray, essa é a melhor dica que eu tenho para vocês. Agora, lembrando aqui, tiro mais 2 dedos de cabelo aqui. Faço a minha costura. Agora, a minha costura são de 5 mechas. E uma costura mais profunda. 2, 3, 4, 5. Costurei. Desfiado médio. Diferente do desfiado de raiz, que era mais aqui. Agora, o desfiado médio, eu estou trabalhando aqui. Trago esse cabelo todo para cima. Aplico o nosso spray. E venho aplicando, fazendo toda a aplicação em forma de gráfico ascendente. O bacana também é sempre trabalhar, dependendo do tamanho do cabelo, o tamanho do papel, né, Diná? Porque às vezes, se você vai trabalhar um cabelo maior, igual da minha modelo Maria Antonieta aqui, se você trabalha com uma folha um pouquinho menor, você vai ter mais dificuldades, o efeito do esfumado, você vai fazer esfumado aqui, aí você vai colar depois tudo ali em cima, você vai perder o efeito que você está fazendo. E dependendo do tamanho do cabelo, é até mais legal, mostra aqui, ó, você fechar com outra folha de papel, Exatamente. ao invés de fazer a dobradura. Isso acontece também, cortando um pouquinho, quando você tem, de repente, uma ponta que já foi aclarada, que você quer preservar ela, não aplicando pó descolorante ou trabalhando com uma quantidade bem menor de pó naquelas pontas. Aí, assim, dessa forma, quando você deixa de dobrar, você não faz a mistura, né, do pó descolorante que estava lá mais próximo da raiz, mais carregado, com aquela parte que deveria ter menos no comprimento e pontas. Isso mesmo, Dina. Isso acontece bastante quando a gente vai trabalhar com um cabelo que tem uma emenda sensibilizada e você precisa fazer essa emenda. A dica que eu tenho para dar para vocês. Se você precisa chegar até aqui, onde é a emenda, e ela está um pouquinho mais sensibilizada, pega o número 1 do Extremap, aplica apenas nessa emenda e vem com um pó descolorante. Lembrando também que a grande quantidade do depósito não vai ser feita aqui. Vai ser feito na região de cabelo natural, que é onde tem mais força. A Ednilza Mota diz, saudade dos nossos cursos presenciais, né? Que gosta muito dos cursos. A Lilian Batista diz, o cabelo da modelo que está sentada, além de um belo trabalho de mechas, está um brilho que só. Ah, o cabelo da nossa modelo, ele foi feito na semana passada. Como eu precisava de mais tempo e ela tem muito cabelo, optei por fazer o cabelo dela antes. Ontem, se vocês acompanharem na live de cronograma capilar, nós falamos que todo o cabelo que já é transformado, ele cai automaticamente em Innovator. Ontem nós fizemos uma hidratação poderosa no cabelo da minha modelo, que conferiu também todo esse brilho nos fios dela. Isso mesmo. O Erasmo diz, o produto passa pouco perto da raiz ou presilha para não marcar, né? Isso mesmo, você vem com menor quantidade, sempre com o pincel na vertical, para você ter esse efeito esfumado. A Ivandra Nascimento diz, o spray forma uma certa proteção na mancha ou não? Proteção não, ele só vai ter o efeito de segurar o cabelo eriçado mesmo. Não vai ter proteção nenhuma. Para qualquer tipo de proteção é onde você vai usar o Extremap. Exatamente. Para algumas pessoas que estão perguntando, que chegaram depois, como a Isa, né? Vai ficar no YouTube? Sim. Sim, vamos ficar aí. Lembrando, Isa, que você pode, depois de terminar a live, solicitar o seu certificado digital, acompanhar todo o começo, que eu e a Diná falamos bastante de pó descolorante, oxidante, qual tratamento fazer para um cabelo que precisa passar por uma transformação, né, Diná? Isso mesmo, o serviço completo aqui, né? Porque hoje só falar de colocar mechas é uma coisa, mas a realidade dos cabelos que nós temos para trabalhar é bem diferente. Então, tem que ter um pré-tratamento, tem que ter um tratamento durante e principalmente um tratamento após. Então, para todo mundo que está assistindo, deixa aí um joinha aí no nosso canal se você está gostando, se inscreve.
Terminou a live, já tem aí na descrição do vídeo o link para o certificado. Você vai preencher com seu nome e seu e-mail e depois em até uma semana você recebe o seu certificado digital para você imprimir. Eu já tenho uma coleção de Eu certificados. também já tenho. Dessa O último nossa que eu carteira. adquiri foi da semana passada, de linhas de corte com o Dri Pereira, que foi incrível. Se vocês não assistiram, acompanhem lá. Assim como... Vem pra frente. Pra Fala que é fechar. repetitivo, né? Exatamente. Movimento. A mesma coisa que eu fiz deste lado, eu vou fazer deste. Lembrando que esse papel aqui só tá maior porque é o que nós vamos mostrar quando você vai trabalhar com o cabelo que é um pouco mais comprido e você precisa tomar cuidado com uma emenda. Então eu vou virar aqui Maria Antonieta. Isso. Vamos mostrar aquele momento mais desejado, que é de saber como faz aquela frontal ali linda, maravilhosa. Eu vou prender aqui para você, se você me der uma prisilinha. Sim, top. Porque assim, ó, esse ladinho aqui é o que seria igual, movimentos repetidos, e aí nós vamos para a parte divertida, que é a frontal. Exatamente. E lembrando, Diná, que aqui eu estou mesclando já algumas das técnicas que eu mostrei para vocês antes. Uma coisa bem importante aqui. A nossa iluminação frontal, ela é toda na diagonal. Você vai fazer ela na diagonal, você vai fazer a remoção dos baby hair aqui. No caso, Maria Antonieta não tem muito, tem bem poucos. E eu fazendo um desfiado de raiz. Mas aí vocês podem me perguntar, mas Matheus, na hora que ela prender, eu não quero esfumar esse cabelo. E na hora que ela prender, pode ser que venha uma mecha toda mostrando aqui. O que vocês podem fazer? Pegar um intervalo de cabelo natural, uma transparência natural aqui, de todo o contorninho, reservá-la e começar essa iluminação frontal um pouquinho mais distante. Só que daí você não vai conseguir ter esse resultado aqui, que é um pouco mais próximo do rosto. Agora eu vou mostrar aqui no meu slide como que eu venho para a parte da lateral. Aqui, como nós podemos ver, nós vamos trabalhar com duas mechas desfiado próximo da raiz. Em seguida, nós teremos uma mecha slice, já para começar a criar sombra, e a próxima mechas costuradas com desfiado médio, que aqui nós criamos mais sombra. Só que aqui, vocês devem estar se perguntando, mas não vai chegar até aqui o final, Matheus. Aí o final você vai repetir com essas mechas costuradas até você chegar aqui nessa parte de cima. Por favor. Então, aqui lembrando, mechas para desfiar até 1 centímetro, nunca mais do que isso. Fiz a remoção dos baby hair, que muitas clientes têm aqui. Fiz a limpeza, limpei, venho fazendo um desfiado de raiz. Fiz o desfiado de raiz, apliquei o meu hairspray para segurar esse desfiado. Principalmente quando nós vamos fazer esse desfiado de raiz, é bem bacana você utilizar o spray, que daí ele não vai descer mesmo. Faço a aplicação. Como vocês podem observar, eu estou trabalhando na diagonal e eu também estou trazendo já essa mecha para a diagonal. Como eu preciso de maior iluminação aqui, não tem por que eu levar o cabelo todo para trás. Acaba que você vai ter um efeito diferente, né, Diná? Exatamente. Cada posicionamento vai te dar um caimento diferenciado, ou com mais leveza, ou aquela mecha um pouco mais pesada, ou seja, cada movimento vai te criar um efeito. E lembrando, sempre aplicação em gráfico ascendente, chegando próximo da raiz, o pincel sempre na vertical. Porque se você trabalha com ele na horizontal, você já cria uma barra. E a gente aqui não quer criar marcas. Gente, muitas perguntas, né, sobre o certificado digital. Então ele fica disponível no link depois do vídeo por até 3 dias. E os certificados chegam até 10 dias úteis depois. Se eu assistir uma live que já passou há uma semana, aí eu não consigo mais esse certificado. Então é disponível até 3 dias após o ao vivo. Isso mesmo, ou seja, se você está assistindo, terminou a live, já vai lá no link e já solicita o seu. Certificado. Depois você pode assistir, mas não tem mais o certificado. Isso mesmo. Joab pergunta, a parte de trás foi na horizontal para ter mais profundidade? Profundidade. É bem bacana isso daí, porque quando nós trabalhamos na horizontal, nós temos um pouco mais de profundidade, além de você criar um pouco mais de iluminação no comprimento e pontas.
Assim como no corte, quando você trabalha com o cabelo na horizontal, você tem um pouco, até mesmo mais de peso. E eu quero um pouco mais de iluminação aqui embaixo, como vocês podem ver no cabelo da minha modelo ali, que está sentadinha. Fiz o desfiado de raiz, a aplicação em gráfico ascendente. A Natália pergunta, esta técnica pode ser feita em cabelos curtos, tipo um Chanel? Num cabelo tipo Chanel, Natália, o que vai acontecer? Se ele for um long bob, que ele tem uma iluminação frontal, fica maravilhoso. Porque acaba que você destaca mais aquela parte alongada do cabelo. Se utiliza bastante. A Diná gosta bastante de fazer essa técnica, né, Diná? Fica perfeito. Eu acho que assim, a perfeita harmonização entre um corte e uma cor, né? Agora, se for um cabelo mais curto, que ele seja de repente todo repicado na frente, aí de repente não é interessante fazer essa iluminação frontal mais destacada, porque senão, como tem várias texturas, vários tamanhos de cabelo, né, para mais curtinho, aí não dá a impressão de um trabalho bem feito, dá a impressão de repente de um cabelo mais quebradinho. Exatamente. Algumas pessoas estão dizendo aqui que não chegou o certificado ou que não conseguiram. Então eu peço para nos chamarem no privado das nossas redes sociais, que a gente encaminha os pedidos para a empresa, né? Para o departamento técnico. Pode entrar em contato também no direct da Academia Itália, da Italian Hair Tech, para solicitar, tá? Mas muita gente já está com seus certificados, o pessoal está postando coleções de certificado. Inclusive, né? todo mundo que pegar o certificado dessa live, né, Diná, depois nos marcar, para a gente ver que você participou com a gente. A sua participação é muito importante para nós. E se você tem alguma dúvida em relação à colorimetria, fundo de clareamento e tudo mais, nós temos lives anteriores com o Neverson Figueiredo e com a Madá Silva, que eles falam perfeitamente disso, né? Na neutralização de fundo indesejado, tudo. Então, corre lá depois que terminar essa live para vocês sanarem a dúvida de vocês. Agora, uma pergunta que não quer calar aqui na live, eu não vou nem falar o nome de todo mundo, mas o Gabriel é a última que eu li aqui, ó, Gabriel Sebidônio. Vai ter dificuldade para desembaraçar esse spray no lavatório? Não temos dificuldade, Gabriel. O nosso hairspray ele tem efeito memória. Então, no momento em que você precisar voltar o cabelo para a posição natural dele, você não tem dificuldade. Vou eriçar a próxima mecha aqui de nada. E além disso, nós podemos já tratar o cabelo enquanto a gente está fazendo desembaraço. Exatamente. Olha, eu não tô com ele aqui hoje para mostrar, mas a gente mostrou semana passada. Temos o segredo do cabeleireiro, que é um reconstrutor, que você pode utilizar nesse momento. Tá lá no lavatório, faz o shampoozinho para tirar o pó descolorante e entra com o borrifando o reconstrutor, tá? Que é o segredo do cabeleireiro. Ele vai tratar e ele desembaraça assim, ó, como num toque de mágica. Olha lá na live da semana passada de cronograma, que você já vai ver. Aqui eu já começo as minhas mechas costuradas, lembrando que a última aqui já foi uma mecha em slice. E o desfiado dela vai ser um desfiado médio. Aqui eu vou aplicar o nosso hairspray para eles já verem. Apliquei o hairspray, vou aplicar até uma quantidade bacana dele. Aí de repente você fala, caramba, precisava ter desfiado um pouco mais e você terminou seu processo. Você vem, conforme você foi desfiando, ó. Você não tem nenhuma dificuldade, a cliente não tem nenhum incômodo no cabelo dela. Porque as clientes, esse é o momento que elas mais temem, né? O momento do cabelo voltar para a posição natural. Tanto é que a minha modelo ali mesmo, ela pode até dizer, ela até virou para mim e falou assim, nossa, eu nem senti nada quando a gente fez o cabelo dela. Então, assim, o efeito memória do nosso hairspray, ele confere isso. Como vocês podem ver, desembaracei tudo. Aqui as mechinhas desfiado médio, faço a aplicação em gráfico ascendente. Para cabelos cacheados, eu posso usar essa técnica, Rosângela? Você pode utilizar ela, na verdade eu não acho tão interessante para cabelo cacheado, Rosângela. Eu acho que para cabelo cacheado, se você faz uma iluminação frontal muito marcada, não fica tão harmonioso. Você poderia fazer o quê? Dar mais intervalo de cabelo natural. Inclusive aqui na frente, para você ter uma mescla mais bacana. Em cabelos cacheados, eu gosto bastante também de trabalhar a mão livres, que daí você consegue um resultado bem bacana do cacho. Isso mesmo, até porque se você pega e faz uma frontal dessa bem destacada, no cacho, às vezes ele vira um cacho só, né, e não dá aquela sensação tão harmoniosa.
O nosso tempo está passando, então você finaliza isso aqui, Sim. que agora é o mesmo movimento, e vamos mostrar aqui a frontal, né, que é a parte mais legal de todas, porque ainda tem algumas Mesmo outras porque dicas. tem muitas perguntas aqui sobre a tonalização da modelo, que cor usou. Eles querem dicas de vocês para tonalizar e esfumar a raiz. Então tem muita coisa para responder. Olha só, vamos responder alguma enquanto ele termina aqui essa lateral? Aqui lembrando que é só um movimento de gráfico ascendente, já terminei a lateral, já vou começar a região frontal, Diná. Bacana. Enquanto isso, a Diná pode dar uma dica sobre Sobre esfumar a raiz. legal. Gente, esfumar a raiz é uma coisa muito bacana. Eu diria que o principal segredo é que esfumar a raiz não é o mesmo que colorir, que tingir a raiz do cabelo da nossa cliente. Então, a gente vai trabalhar sempre com 6 volumes, tá? Porque depois, mesmo quando houver um desbotamento, ele vai ser um desbotamento bacana, harmonioso. E trabalhar com cores que sejam próximas às cores naturais do cabelo da cliente. Se você tem uma cliente que de repente você sabe que esse cabelo acaba esquentando demais a cor, você pode adicionar um pouquinho de um tom mais acinzentado, de um corretor cinza. Para castanhos, vem cá um pouquinho, ó, que a gente não consegue ver essa parte aí de Sim, cima. pode ir falando. Para os castanhos, né, um 5, a gente gosta muito de trabalhar com 4 e com 6 e não com 5, porque o 5 é a cor que ela é mais quente entre os 3. Então, você pode trabalhar com 5 e com 4 e com 6, e se houver necessidade, se você achar, você ainda põe um pouquinho de um corretor cinza. Mas isso, se houver necessidade, e não naqueles cabelos extremamente brancos, senão aquele pouquinho de cinza que você coloca, ele já vai chumbar aquela região, tá? Então, presta bastante atenção. E uma das principais dicas é, façam com colorato, que as cores são perfeitas para você fazer Aqui, isso. na parte superior, como eu vou mostrar aqui para eles, eu continuo a sequência que eu já estava lá atrás. Mechas com intervalo de até uns 2 dedos e mechas costuradas, 5 costuras para cada lado. Aqui eu não vou fazer para dar tempo de eu mostrar a região frontal. E a região frontal, depois eu também tenho mais algumas dicas para quem utiliza a franja como a Diná. Porque as clientes chegam, aí você pensa, caramba, ela quer uma iluminação, como que eu vou fazer? Aqui na região frontal é sempre interessante nós nos atentarmos ao quê? Sempre temos que buscar a parte alta do arco da sobrancelha para fazer essa divisão. Parte alta do arco da sobrancelha, e é sempre interessante salientar que sempre será de 2 a 3 dedos de quantidade, nunca mais do que isso. Se você pega muito aqui de trás, você vai ter muita iluminação, e o daqui já é suficiente. Aqui eu vou trabalhar, deixa eu passar para o próximo slide, vou trabalhar com um desfiado de raiz, um desfiado médio e um desfiado baixo, para eu já criar uma transição de cor também com o esfumado. Então, vamos lá. Lembrando que no desfiado de raiz, eu vou remover os baby hair, principalmente aqui na parte da frente, onde as clientes têm bastante. Até mesmo por elas usarem bastante prancha ou coisas do tipo. Eu gosto bastante de, por mais que seja uma única mecha, dividi-la em 2, para já ter o caimento. Faço desfiado de raiz. 1, 2, 3. Aplico aqui o hairspray. Venho do outro lado aqui, faço o mesmo desfiado. Um desfiado de raiz aqui. A Rafaela e a Daniele ficaram um pouco confusas aqui na explicação sobre os cabelos cacheados. Elas não entenderam muito bem qual técnica é melhor, então, para os cabelos cacheados. Então, se puder repetir, por favor. Nos cabelos cacheados, o que acontece? Você já tem que trabalhar com uma quantidade um pouco maior de espessura da mecha, né, Diná? Porque no momento em que o cabelo começa a fazer a curvatura, se você faz uma mecha muito fina, ela vai ficar mostrando apenas na raiz. Então... Se você fique mais na lateral, você está na frente do Mais na vídeo. lateral, Isso. aí. Ok. E aí, o que acontece? Se vocês quiserem, até pede lá pra gente fazer uma live depois, de repente arranjar o difícil é arranjar um modelo do cabelo cacheado, né, pra gente fazer aqui na hora. Mas dá pra fazer também, né?
e dá para trabalhar com um zigue-zague e principalmente a mão livre, você separa todas essas mechas da mesma forma que o Matheus está fazendo aqui e vem aplicando a mão livre depois. O ideal é que você não marque tanto essa frontal, porque quando ele estiver escovado, ele vai estar lindo, mas quando ele estiver todo cacheado, como vai estar grossa a mecha, ela vira uma mechona só e acaba ficando estranho. Então, você pode sim ter uma mechinha mais destacada na frontal, porém, não muito para não virar um cacho enorme só. Exatamente. Essa é a nossa única preocupação no momento de um cabelo cacheado, para você não ter apenas uma única mecha. Lembrando que aqui agora o primeiro foi um desfiado de raiz, agora o próximo é um desfiado médio, aplicação em gráfico ascendente. Mas foi como a Dina falou, pessoal, caso vocês queiram uma live que esteja... Na verdade, nós teremos uma live falando de cabelos também já cacheados, né, Dina? Sim. Com a Débora Coura. A Débora Coura tem um cabelo maravilhoso, então ela pode dar dicas também, além do tema que ela vai falar, de cabelos cacheados. A Débora até brinca com ela, que o cabelo dela é ofensivo, de tão maravilhoso que é. E aqui a última mecha, um desfiado de pontas, na qual eu venho até mais aqui embaixo e trago todo este Sua mão cabelo. ficou na frente. Como vocês podem observar, ó, desfiado de pontas, a partir daqui, você vem trazendo bastante cabelo. Você vai ter uma maior quantidade de cabelo eriçado e menor de cabelo que você vai fazer a limpeza da cor. E é justamente essa mescla aí das três alturas de desfiado que deixa aquela suavidade que vocês estão vendo ali no cabelo da modelo, ó, que começa mais pertinho da raiz e ele vai descendo. Por quê? A primeira é o desfiado baixo, que é só o do baby hair, a segunda é o desfiado médio e a terceira é esse desfiado que vem das pontas para ela ficar com mais extensão escura do que clara aqui na raiz. Outra dica legal também, de passar, é em questão à aplicação do pó descolorante. Eu falei o tempo inteiro que era em forma de gráfico ascendente. No momento em que você estiver chegando próximo do eriçado, você pode ter em mente de você fazer ou uma letra V ou um W, que já vai dar um efeito bem bacana de profundidade. Aqui fiz a aplicação do cabelo da minha cliente. Lembrando aqui, vou revisar aqui para vocês rapidinho. Mechas marcadas na raiz, desfiado de raiz. As próximas, mechas slice, desfiado de raiz. Mechas costuradas com desfiado de raiz. Passo para a parte superior com um intervalo de até 2 dedos. Mechas costuradas com desfiado médio. Laterais, 2 desfiados de raiz. Uma slice desfiado de raiz. E mechas costuradas com desfiado médio. Aqui na parte superior, nós vamos continuar dando um intervalo de 2 dedos, mechas costuradas, e vamos fazer um desfiado médio. E na região frontal, um desfiado de raiz, um desfiado médio e um desfiado de pontas. Aí nós chegamos a este resultado incrível, para quem perguntou a questão da cor. A Gi, ela queria um cabelo de morena iluminada. A morena iluminada sempre temos que ter em mente que é sempre até um fundo 8. Passou do 8, você já começa a ter um cabelo mais para loiro. O cabelo da Gi foi aplicado 50 gramas de 8,7 e 10 gramas de 7,4. Tempo de pausa foi visual, utilizando oxidante de 6 volumes. E aqui agora eu tenho uma mensagem que as mechas são criatividades. Então é você criar uma mescla de tudo aquilo que você já fez. A gente pode sentar para lá, por favor. Cuidado com o fio. Deixa eu colocar o seu lugar aqui de novo. Aí aqui nós temos uma dica para as iluminações de regiões frontais, que seria o quê? Uma franja como a da Diná. Concordam comigo se você pegar e aplicar uma mecha, só mechas desfiadas? Aplicar só mechas desfiadas aqui, ela vai ter uma cortina de cabelo loiro. Então, como nós vamos fazer? Vamos trabalhar com desfiados de raiz. Coloquei aqui uma sugestão de até 3 fileiras de desfiados de raiz. E depois nós começamos já com mechas desfiadas. Aqui também tem outra opção de iluminação frontal. Aqui tem uma opção de um cabelo super blonde, como eu falei para vocês, que eu trabalhei com desfiado de raiz e mechas em transparências.
E aqui nós também temos outro cabelo que nós trabalhamos com desfiado médio, para nós criarmos também já uma mescla de cor natural aqui. Trabalhamos com slice. E nesse próximo aqui nós temos uma mistura de quase todas as técnicas. Mechas costuradas, transparências, zigue-zague, costuradas e assim sucessivamente. Então, essas foram as dicas de técnicas, né, Diná? É um pouco mais rápido, se vocês quiserem dicas, o passo a passo completo, né, Diná? Temos nos nossos cursos da academia, que são presenciais, que é só vocês procurarem pelos cursos de cor, que nós estaremos lá passando passo a passo. Isso mesmo. Bom, na verdade essas lives são para deixar um gostinho de quero mais, né? De tudo que a gente está compartilhando aqui de informação com vocês, né? Se vocês gostarem, deem um joinha aí pra gente saber, compartilhe com os amigos, printa a tela, posta lá no Instagram, depois Exatamente. marca a gente para nós sabermos se vocês gostaram. Sigam Academia Italian Hair Tech, sigam a Italian Hair Tech também e não deixe de se inscrever no canal. Obrigado, Neverson, Dri, a Madá que não tá aqui, mas tá assistindo a gente. Obrigada lá, a todos né? que ficaram nos assistindo, né, Diná? Exatamente. Acompanhando, mandando perguntas e tudo mais. Como nós dissemos, é tudo um pouco mais rápido, mas espero que vocês tenham pegado alguma técnica e usem isso. Quando vocês usarem, nos marque para nós vermos. Gente, tchau, um beijo no Tchau, coração. tchau, forte Até a abraço. próxima.